Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, povo abençoado. Professor Ferreira aqui com mais um vídeo. Divulgue este vídeo, jogue nos grupos, me ajude a levantar o canal e todas as semanas nós teremos aqui vídeos tratando assuntos polêmicos. Desta feita, Colossenses 1,15, primogênito de toda a criação. O meu amigo professor Euler Lopes gravou um vídeo. Eu não cheguei a ver o vídeo do professor Euler, mas ele gravou um vídeo e, segundo ele me falou, ele apresenta que Protótokos passes quitíceos, primogênito de toda a criação, a locução passes quitíceos apresenta ali um genitivo de subordinação. Se é um genitivo de subordinação, então Jesus é o primogênito de toda a criação, não porque ele foi criado, não como ele fazendo parte da criação no que tange a ser um ser criado. Mas ele é o primogênito de toda a criação, porque toda a criação está subordinada a ele, porque ele foi quem criou todas as coisas. O professor Euler falou isso para mim no vídeo. Eu não vi o vídeo do professor Euler, vou pedir para que ele me envie, mas com certeza acredito que ele está certo no vídeo. Agora, eu vi o vídeo de um outro irmão, antes de ver o vídeo do Euler, mas vi o vídeo do outro irmão, onde ele apresenta que, pela simples sintaxe, não tem como defender que Protótokos passes quitíceos seja ali genitivo de subordinação, e que o texto ele afirma que Jesus é parte da criação. Ele até chega a dizer que as outras coisas foram criadas por ele, outras coisas ele também foi criado. Interessante que esse irmão diz que o Wallace, Daniel Wallace, quando apresenta o genitivo de subordinação, Daniel Wallace comete um erro, porque Daniel Wallace diz assim: é mais provável que aqui seja um genitivo de subordinação. Deixa eu falar uma coisa para o amado. Na academia, quando se tem uma obra acadêmica pedagógica, o autor da obra, ele nunca bate o martelo, porque existem outras obras acadêmicas e pedagógicas e diferem de seus argumentos. Portanto, o acadêmico, por mais que ele tenha certeza, não é que Daniel Wallace tenha dúvida ou deixe dúvida, mas por mais que ele tenha certeza, ele usa sempre a terceira pessoa gramatical e usa sempre as expressões é provável, é mais fácil, pode ser, talvez, essa seja a melhor opção, tá? É por uma questão de postura acadêmica, não que o Wallace esteja errado ou que o Wallace tenha deixado alguma dúvida. Mas vamos lá ao texto. O texto Colossenses 1,15 e 16. Colossenses 1,15 e 16. Até a parte A do versículo 16. O texto diz assim. O texto diz: Ros, o qual é Eikon, o qual é a imagem do teu, a imagem do Deus, tu aurato, o qual é a imagem do Deus invisível, a imagem do Deus invisível. Protótokos, primogênito, passes, primogênito de toda, quitíceos, de toda a criação. Qual o primogênito de toda a criação? Verso 16, a parte do versículo diz assim: Rote, é isso que nos interessa, Rote, porque nele, em auto, porque nele foram criadas ectiste, foram criadas ta panta, foram criadas todas as coisas. Ectiste ta panta, porque nele foram criadas todas as coisas. O que é que o amado que diz que o professor Euler erra aqui no texto? O que é que o amado apresenta? Apresenta o seguinte argumento: que esse genitivo, essa locução aqui, você tem aqui uma locução. Quando você tem duas ou mais palavras com o mesmo sentido sintático, então você tem aí uma locução, independente de que classe gramatical de palavra seja. Então, passes quitíceos. Você tem aqui uma locução. E nessa locução,
você não tem um genitivo de subordinação, conforme o amado, você tem um genitivo partitivo. Se o genitivo é de subordinação, a criação está subordinada a Cristo, ele é o primogênito porque ele é superior à criação. Mas se é um genitivo partitivo, então Jesus é primogênito porque ele faz parte da criação como um ser criado também, ok? E o amado vai alegar que seria um partitivo aqui, um genitivo partitivo, por quê? Ele vai usar aqui essa locução aqui, en auto, nele. Você tem aqui um dativo, ok? Dativo, ok. Esse dativo, conforme o amado, pode ser dativo de agência, pode ser um dativo locativo, ou um dativo partitivo, Só que o amado, ele descarta logo de cara o dativo de agência. Ele descarta logo de cara o dativo de agência. Por que ele descarta logo de cara o dativo de agência? Por causa do verbo. Ele diz que o verbo está na voz passiva. E o verbo estando na voz passiva, esse dativo aqui não pode ser o dativo de agência. Por que não pode ser um dativo de agência? Porque ele não está praticando a ação verbal. Amado, claro que a gente pode apresentar outros argumentos, mas olha só como é fácil mostrar que o amado provavelmente fazer igual o Wallace, tá? Provavelmente não esteja certo em sua conclusão e que o Euler provavelmente esteja correto. Eu vou ver o vídeo do Euler hoje. Esteja correto. Você tem um verbo na voz passiva. Se você tem um verbo na voz passiva, você precisa entender de análise sintática. Morfossintaxe, né? As 10 classes gramaticais da morfologia e as 10 classes, as 10 categorias sintáticas da sintaxe. Você precisa entender. Para essa categoria aqui, você tem que entender de passividade verbal. Passividade verbal. O que é passividade verbal? É igual a voz passiva. Ok? Igual a voz passiva. Só que a voz passiva, quando a voz é passiva, quando você tem um verbo na voz passiva, você precisa identificar o agente e o paciente da voz passiva. Agente e paciente. Ok. Mas para você identificar o agente e o paciente da voz passiva, o primeiro passo é você identificar o sujeito. E para você identificar o sujeito, você pergunta ao verbo. Quando você quiser trabalhar transitividade verbal, concordância verbo nominal, verbo de ligação, qualquer tipo de ação verbal que você queira estudar, analisar, o primeiro passo é você perguntar ao verbo. Faça uma pergunta ao verbo. Pergunte ao verbo, o verbo vai te dizer tudo. Aí você não vai ter problema com o argumento de terceiros. O verbo vai te falar tudo. Então vamos perguntar ao verbo. Vamos descobrir aqui primeiro quem é o sujeito do verbo. Quem é o sujeito do verbo? Vamos. Sujeito do verbo. Verbo, ectiste. Quem sofre a ação de ser criado aqui? Aí o verbo vai dizer, ectiste tapanta. O verbo está apontando aqui, o verbo está dizendo aqui, ó. Ó o verbo dizendo, tapanta. Então já descobriu o sujeito do verbo. Sujeito. Quem sofre a ação do verbo é o sujeito. Aí alguém tem um problema com passividade verbal porque acha que sempre o sujeito precisa estar ligado à ação verbal. Sempre a ação do verbo precisa estar ligada ao sujeito. Não. Principalmente na voz passiva. Na voz passiva, a ação do verbo, a agência, o agente da passiva não é o sujeito. Na voz passiva, o agente da passiva, o sujeito é quem sofre. A ação da voz. Então, quem é o sujeito dessa oração? Roti en auto, ectiste tapanta. Quem é o sujeito? O sujeito é tapanta. É tapanta. Quem foram criadas? En auto foi criado? En auto é singular. Tapanta é plural. Quem foram criadas? Ectiste tapanta. Todas as coisas foram criadas. Então, quem é o sujeito? O sujeito é tapanta, todas as coisas. Então o sujeito é automaticamente quem? O paciente. É ele quem sofre a ação do verbo.
sofre ação verbal. É ele que é o paciente, ok? Já descobrimos o paciente? Já. Mas nós temos que descobrir o agente. Porque se eu tenho um verbo na voz passiva e se eu tenho um paciente, ou seja, alguém que sofre a ação desse verbo, eu preciso ter um agente. Quem é o agente então? Pergunta o verbo. O verbo é tapanta. Todas as coisas foram criadas. Através de quem? Por quem? Enautor, por ele. Então eu descobri aqui o quê? O agente. Quem é o agente da passiva aqui? O agente é enautor. O agente da passiva. Então o primeiro passo, já pegando o argumento do Amado, a questão da passividade verbal, já quebra o argumento e já mostra que quem sofre a ação do verbo, o sujeito aqui é tapanta. O sujeito aqui não é enautor. Se tapanta é o sujeito, enautor é o agente da passiva. É o agente da passiva. Isso é indiscutível. Agora você tem um outro ponto crucial que vai defender o professor Euler. Qual é? É que esta oração aqui, introduzida por Roth, você tem aqui uma oração dependente, adverbial, causal, conjuntiva. O Amado fala no seu verbo, deixa eu só ver se dá para vocês lerem aqui. Dá para ler. O Amado fala no seu vídeo, o irmão que está tentando responder ao professor Euler, que a oração é uma oração causal. Ele está certo, é uma oração causal, porque Roth introduz uma oração causal, sim. É uma oração causal, mas é conjuntiva, porque Roth é conjunção, oração causal conjuntiva. Ok? E é dependente porque ela é subordinativa. Por que ela é subordinativa? O Amado fala isso no vídeo. Ela é subordinativa por quê? Porque se eu chegar para você e falar assim, Roth enautor tapanta, porque dele foram criadas todas as coisas, você vai me perguntar, nele em quem? Então observe que essa oração depende de uma outra oração para responder quem criou todas as coisas, através de quem todas as coisas foram criadas. Precisa disso, é por isso que ela é uma oração dependente. Então, eu tenho um pronome aqui, enautor. Esse pronome, enautor, aponta para quem? Aponta para protótopos. Na verdade, aponta para Ros, o pronome relativo Ros. Você tem aqui um pronome relativo. Pronome relativo Ros, e que você pode chamá-lo também de pronome sujeito. Por que pronome sujeito? Porque é dele que o verbo está falando. Dele que o verbo está falando. Aqui o pronome. Ó. Pronome, tá? Sujeito. E aqui o verbo. Ó. O verbo está falando do sujeito, que é Ros. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Ok? Roth enautor, porque por ele, ou através dele, que é o agente da passiva, ectista e tapanta, todas as coisas foram criadas. Ele é o agente da passiva. Então ele é uma referência a autos, que lá no versículo 13, lá em cima, mostra que é Cristo. Agora, olha só que problema sério o Amado tem. Qual é o outro problema? Nós já apresentamos dois, mas tem um outro. É que essa oração ela também é adverbial. Ela não é apenas uma oração causal, ela é uma oração causal adverbial. O que é que uma oração adverbial faz? Modifica um verbo. Ela modifica um verbo. Então, esta oração é um advérbio, ela cumpre função de advérbio. Aqui você tem um advérbio. Mas cadê o advérbio? Conjunção, preposição, pronome, verbo, artigo e por aí vai. Cadê o advérbio aqui? O advérbio é toda a oração. Isso é chamado de função sintática, que o professor Euler tem razão. Na função sintática, toda a oração, ela cumpre função de advérbio, ela modifica um verbo. Qual verbo? O verbo emir. Na terceira pessoa do singular, o verbo ser. Essa oração modifica esse verbo. Então, se modifica esse verbo, ela está dizendo, ele é porque ele é, porque nele foram criadas todas as coisas, porque ele, que é o agente da passiva, uma vez que o paciente é tapanta, ele criou todas as coisas por esta causa. Ele é ei contuteuto aurato, ou seja,
a imagem do Deus invisível, e protótipos, passes quitíceos, e o primogênito de toda a criação. Portanto, protótocos e eikon perdem o seu significado primeiro. Ela perde o seu significado primeiro, ou significado literal, ou ainda significado etimológico. E ela ganha agora, e agora, eikon e protótocos, não só eikon, protótocos também, ganha agora um significado. Qual o significado que protótipos ganha agora? Ganha um significado léxico-semântico. Léxico-semântico. E ele ganha esse significado léxico-semântico por quê? Por força da sintaxe. Por força da sintaxe. Por força do agente da passiva e por força do paciente. Portanto, senhores, quitíceos é genitivo de subordinação, sim. Jesus estim protótocos passes quitíceos roti en autor, porque por ele, através dele, todas as coisas foram criadas. Detalhe, irmãos, deixa eu pegar aqui o Novo Testamento grego, só um minutinho. Deixa eu só procurar o versículo, conferir aqui o versículo para você aqui, rápido. Novo Testamento grego, neste ano, 28ª edição. Olha só um detalhe aqui. Kai autos estim propanto, versículo 17. Versículo 17 ainda vai dar mais reforço à interpretação do professor Euler. Kai, o texto está dizendo, Kai autos, e ele, ele é antes de todas as coisas. Ele é propanto. Ele é antes de todas as coisas. Propanto. Se ele é antes de todas as coisas, então ele não é parte de todas as coisas. Contexto imediato. Se ele é o agente da passiva, enautu refere-se a na verdade refere-se ao sujeito. Refere-se ao sujeito. Sujeito ros. Eikon e protótipos são atributos desse sujeito, são predicados desse sujeito. Enautor refere-se ao sujeito, ros, a ele. Então ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque por ele, que é o agente da passiva nessa oração. Aí o amado fala, não, porque por ele, através dele, Deus criou todas as... Onde é que aparece Deus aqui nessa oração, irmão? Onde é que aparece o Pai aqui? Onde aparece aqui? Onde aparece? Onde aparece? O que aparece aqui sintaticamente é pronome ros, que cumpre função de sujeito, eikon, protótocos, que cumpre função de predicado desse sujeito pelo verbo de ligação, é o predicado desse sujeito. O sujeito aqui é trabalhado com en autor, por ele, através dele, que aqui, isso aqui está falando do sujeito. Veja bem, isso aqui não é o sujeito dessa oração, mas esse sujeito aqui está sendo representado por en autor. Esse sujeito ros está sendo representado por en autor. Está sendo representado por en autor. Como ele entra aqui nessa oração? Como sujeito? Não, o sujeito é o paciente, é tapanta, que sofre a ação do verbo. Ele entra aqui como agente da passiva. Resumindo, genitivo subordinativo. Professor Euler está coberto de razão. Isso sem falar que para primogênito da criação no grego, a palavra para primogênito da criação é protoctistos. Protoctistos. Se você fosse trabalhar primogênito de criação fazendo parte da criação, você vai encontrar, é protoctistos, e não protótocos. Portanto, protótocos, quando ele é atribuído a Cristo, ele é atribuído, eu não vou me alongar, mas se você pegar o versículo, acho que o verso 18, deixa eu ver aqui o verso 18. Verso 18, versículo 18. Se você pegar o verso 18, o texto vai dizer assim, ó.
Cai autos estim requefalé tu soma tu tes eclesias, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ros estim arre, o qual é o princípio, protótocos ecton necron, o primogênito dos mortos. Aqui é o primeiro, aqui é o primeiro. Por que é o primeiro? Olha o que é sintaxe. Ele é o primeiro por causa da oração que subsegue. A oração é rina genetai. Você tem rina, que é a conjunção que introduz uma oração não causal agora, mas final, com finalidade propositiva ao final, com o verbo no subjuntivo, genetai, de ginomai. Então, ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio, o primogênito dos mortos, para quê? Com uma finalidade. Aqui você tem uma força sintática, onde Cristo é o primeiro que ressuscitou. Por quê? O primeiro que ressuscitou, o primeiro dos mortos. Por quê? Por que não? Para quê? Você tem uma oração final. Para que ele tenha a preeminência entre todos os que morreram e ressuscitaram. Mas agora olha a sintaxe aqui, que coisa linda. Agente da passiva, enautor. Paciente, tapanta. Verbo na voz passiva, ectiste. Oração dependente, adverbial, causal, conjuntiva. Modificando o verbo, que modificando o verbo tira eiko e protótocos do seu sentido genérico e coloca dentro de um sentido semântico. Qual sentido semântico? O sentido semântico de ele é o primogênito de toda a criação, porque ele é o agente da criação de todas as coisas. Professor Euler, meus parabéns. Não vi teu vídeo ainda não, viu? Vou vê-lo. Não vi teu vídeo. Terminei de gravar o vídeo agora, quase 5h30, 6 horas da tarde, já escuro. Terminei de gravar agora porque eu tive atividades durante o dia, cheguei agora e do jeito que cheguei já gravei o vídeo. Mas, com certeza o professor Euler está certo. Qualquer coisa a gente entra em mais detalhes, porque há N detalhes aqui nessa oração que vai fortalecer a tese do professor Euler. Nada contra o outro amado irmão, tá? Eu vejo que ele é esforçado e tem interesse, tá? E é um homem que acredito que vai longe. Mas precisamos ter cuidado quando vamos fazer análise morfossintática. Não basta a gente ler alguma coisa, você tem que entender a funcionalidade da língua. Que Deus abençoe o meu amado irmão, Deus abençoe o mestre Euler.